This is Gael Lecornec from the Brazilian Heritage Project. Today is Wednesday, 18th of December 2013. I am in Trafalgar Square with Ana Elizabeth Fiuza, born on the 23rd of July 1938 in Rio de Janeiro. Aqui é Gael Lecornec do Brazilian Heritage Project. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2013. Eu estou em Trafalgar Square com a Ana Elizabeth Fiuza. Ana, A-N-N-A, Elizabeth, E-L-I-Z-A-B-E-T-H, Fiuza, F-I-U-Z-A. Nascida em 23/7/1938, no Rio de Janeiro, Brasil. Ana, como é para você morar em Londres hoje? Bom, morar em Londres hoje é como se eu estivesse no meu país, porque eu estou bastante tempo aqui e acho que fiquei habituada ao modo de vida e tudo isso. Eu tenho falta das pessoas no Brasil, não tenho falta da organização do país no Brasil, nem da maneira como as pessoas se comportam, mais ou menos, não é muito a minha. Então, eu me adaptei muito bem aqui. Continuo. Então, quando eu cheguei a primeira vez, antes de eu sair do Brasil para vir para a Europa, a minha dúvida era se eu ia para Paris ou para Londres. Eu conhecia Londres e Paris eu conhecia porque eu fui, assim, de colégio, porque eu fui educada no Colégio Notre-Dame de Sion, que as freiras eram francesas, então a gente falava francês e a minha família tinha morado em Paris, então era tudo Paris, que eu gostei muito quando cheguei, mas eu me encantei muito por Londres também. Eu comecei, antes de vir, eu acho que o que me encantou muito é a literatura, a poesia, eu já comecei assim. E quando eu cheguei aqui em 68, então Londres era swinging London, né? E eu morava perto de Chelsea, que é onde tudo estava acontecendo lá, e os Beatles e tudo isso, né? Então eu fiquei encantada, mas era assim um entusiasmo, não que vou ficar aqui a vida inteira, era um entusiasmo assim que... E a segunda vez que eu vim, mas quando eu saí, voltei para o Brasil e depois voltei outra vez, eu vim com a intenção de ficar permanentemente morando aqui. E não me arrependo até hoje de ter feito isso. Acho que fiz muito bem e sou muito bem... Londres, para mim, é um lugar que tem tudo que uma pessoa pode querer, eu acho. Você faz o seu Londres também, você pode fazer, ou você... É um país que eu me sinto bem, eu não sei explicar mais o que é isso. Continuo falando. À vontade. Bom, não tem muita coisa assim para falar. A gente já conversou porque eu saí do Brasil, né? Em circunstâncias... A segunda vez em circunstâncias... Quer dizer, eu saí, eu queria voltar, mas o Ivan, que era meu companheiro, o pai da minha filha, não queria vir. Ele queria ficar no Pasquim como jornalista e continuar aquela luta que não ia acabar bem. Mas aí, como a minha filha eu tinha 2 anos, quando ela tocavam lá para casa para dizer que sabiam onde ela brincava e coisas assim desagradáveis, que aí ele convenceu-se que tínhamos que vir. Aí nós voltamos, assim, definitivamente, porque a gente sabia, o Ivan menos do que eu, mas eu sabia que era definitivamente. Eu trouxemos toda a tralha que interessava a gente, ou seja, os livros, meus quadros e ele e a minha filha, e pronto. E aí eu acho que eu tenho... eu gosto de voltar para o Brasil, gosto de ver as pessoas, tenho amizades lá, tenho ainda família, minha irmã, e gosto de ir, mas eu me sinto muito em casa aqui. Não sei mais o que eu vou falar. Como que você conheceu o Ivan, seu companheiro?
Bom, eu já estava aqui, morando aqui, mas aí com o meu marido, que era da BBC também, então eu conheci ele porque ele era da BBC. E eu lia, e eu gostava muito, porque a mãe dele escrevia, era cronista da Globo, que era Elce Lessa. E eu conhecia as coisas dela, assim, sei lá, a gente conheceu em festa e aí ficamos juntos, eventualmente. E não sei mais o que falar. Fala sobre o Pasquim, qual que era o seu envolvimento, o envolvimento do Ivan com... Sim, o movimento do Ivan Pasquim, ele começou a escrever. Primeiro ele trabalhava com Jaguar, ele já fazia coisas para o Pasquim com o Jaguar. Ele, por exemplo, os personagens do Jaguar, ele dava as ideias e o Jaguar desenhava, ele era bom em desenhar. E com outras pessoas que ele conhecia, o Enfio, que foi padrinho da minha filha e tudo isso. Mas isso, enfim, eu quando fui para o Brasil para ficar com o Ivan, estava na pior época que era possível ficar, porque os jornalistas estavam todos sendo presos e os jornais eram confiscados, se tivesse alguma coisa, tinha números do Pasquim que saía, por exemplo, com receitas de bolo, que todo mundo sabia porque todas as páginas que eram censuradas botavam receita de bolo. E às vezes a gente inventava umas coisas aí, convocava todo mundo para escrever bobagens, para o pessoal ver que não podia dizer que tinha sido censurado, mas claro que podia escrever, então escrevia, botava assim, bolo da madeira, use cerveja, a pessoa já sabia, tinha uns códigos assim. E eu comecei a trabalhar, porque aí eu perdi meu emprego, porque eu não queria ir para Brasília, e eles ficaram, por causa que eles sabiam que eu estava no Pasquim, eu não podia, eu tive que pedir demissão, praticamente. Era um emprego público, mas eu vi que eu não ia nunca voltar para o Rio, e eu fui para o Brasil para ficar com o Ivan no Rio, não ia ficar em Brasília e ele no Rio. Então, eu pedi demissão. E aí eu fiquei trabalhando para a Edição de Ouro, fazendo traduções do livro da Barbara Catlin, naquelas bobagens que vendia na feira, sei lá. Então, mas era engraçado. Inclusive, eu conheci ela quando eu vim para cá, que ela deu uma festa para as tradutoras dela. Ela tem tradutora no mundo inteiro, o livro mais vendido no Japão, na China, não sei o quê. Então, todas as pessoas que eram tradutoras dela foram à casa. Ela era toda de cor de rosa, vestia-se de pink. Não, era uma coisa muito engraçada. E era isso que eu fazia tradução em casa e ajudava o pessoal que fosse possível, né? Mas era uma coisa muito desagradável. Eu já, assim, no primeiro, segundo ano, já queria voltar, porque eu vi que ia acabar mal. A gente via que ia acabar mal. Então, é isso. Então, umas ideias aí, porque eu não sei o que falar. E como que funcionava a censura no Pasquim? Bom, toda semana o Ivan tinha que levar, porque ele era o editor, ele tinha que levar o material, quer dizer, levava, não precisava ser ele, podia ser outras vezes, quando ele não podia, ia outra pessoa. Tinha que justificar todos pro censor, tinha que justificar todas as coisas. Isso aqui não está bem, não pode botar isso, porque isso quer dizer isso. Aí a pessoa que estava levando, no caso, dava explicação: não, general, isso não é bem isso, é outra coisa, quer dizer isso. Era assim. Logo no início, tinha um general que era uma pessoa muito engraçada, porque ele era o pai da verdadeira Garota de Ipanema, que o Chico, não é? E ele despachava na praia, tomando cachaça. Então, no final, ele foi tirado, porque ele ficou amigo do pessoal, porque
Todo mundo ia lá tomar, acabaram indo, ele convidava para tomar cachaça com ele no bar e tudo, e ele tiraram, aí botaram um outro mais severo, mais formal, não é? Mas assim. Então era assim, eles cortavam as coisas que eles achavam, e às vezes eles viam coisas que não existiam, era o medo, era assim. E então era assim, e como o jornal não podia, porque no jornal sem dinheiro, não podia deixar de pôr na rua qualquer coisa, então botava isso que eu falei, receitas de bolo, música, a gente escreveu bobagens, assim, eu algumas vezes fui convocada para ir lá também fazer uma bobagem qualquer, escrevi uma, que eu não sei escrever, mas fazia assim, botava uma música, a letra do tango, não sei o quê. Aí as pessoas compravam e sabiam o que tinha sido censurado. E aquilo não deixavam de comprar as pessoas que se interessavam pelo Pasquim, né? Então era assim. E tinha alguma forma que os jornalistas usavam para dizer alguma coisa, mas de uma forma assim, não direta? Sim, tinha também. É uma arte isso, eu não sei. Eu não saberia fazer isso, mas eu tinha jeito de dizer, sim. Mas por isso que eles iam discutir, porque as pessoas também não eram bobas, quem fazia censura sabia também. Então ficava discutindo, não, isso, você quer dizer, você está querendo dizer que fulano morreu na prisão? Não é isso, entendeu? Assim, havia uma discussão sempre, às vezes ficava horas. O Ivan tinha sempre muito jeito para enganar eles. Porque ele falava, e o cara acho que ficava cansado. Aí assinava que estava bem. Aí pronto. Mas muitas vezes também eles recolhiam um jornal, se escapasse alguma coisa, eles recolhiam. E aí as pessoas, o jornal perdia. O jornal não tinha dinheiro, porque o salário ridículo. Mas o pouco que tinha, perdia quando eles recolhiam nas bancas. Porque se tivesse realmente desobedecido e colocado alguma coisa, eles recolhiam na banca, imediatamente. Nas bancas principais, pelo menos. Sempre escapava. E era semanal, mensal? Era semanal. Toda semana fechava. E ia mudando de lugar assim. Então tinha, por exemplo, coisas muito interessantes. Um dos lugares era uma subida do morro, que era violento. Mas eu não tinha o menor medo, ninguém do Pasquim tinha medo, porque o pessoal do morro não fazia nada. Tinha ordens lá dos traficantes, sei lá o que não pode fazer nada, não fazer nada. Então isso era muito legal, a gente entrava e saía de noite, a hora que fosse. Nunca ninguém teve o menor problema. Qual que era o seu envolvimento direto assim, com o Pasquim? Eu não tinha nenhum, eu ia ajudar, assim, como eu falei, quando olha, não vai sair nada, tem que encher o jornal com alguma coisa. Então chamava todo mundo, 2 mulheres, todo mundo ia lá, tinha voluntários. Aí eu fazia assim, você pode escrever o que você quiser, fazia umas bobagens, escrevia uma bobagem, para mostrar que naquele lugar era o espaço para algum cartoon, os cartunistas não saíam, entendeu? E também tinha a parte de coisa, saía mulher com o busto de fora, não pode, tem que cobrir aqui, não sei o quê, umas bobagens assim. Umas coisas assim que não era político, era coisa da mentalidade curta, né? Como que foi o processo de decisão, Ana, de voltar para cá, para Londres? Bom, eu queria voltar, mas o Ivan estava envolvido naquilo tudo e ele não sabia assim se ele gostava daqui, mas não tanto quanto eu acho. Depois passou a gostar, mas não tanto quanto eu. Então,
como é que se diz? Foi aos poucos, aí eu falava, aqui não vai dar para ficar aqui, porque tinha umas coisas assim, a gente tinha, por exemplo, a gente tinha o Mará, era advogado de todo mundo que era preso, a gente, por exemplo, vivia assim num terror, tinha se tocasse a campainha, nunca abra a porta sem olhar naquela olho que a gente vê a pessoa, se for uma pessoa com uniforme, telefone imediatamente para o Mará, eu tinha telefone do Mará no telefone. Era assim uma coisa como se você vivesse sempre assim, não sei o que vai acontecer, né? E porque tinha amigo nosso que invadiram a casa, jogaram os livros no chão, com criança pequena, vários problemas assim. E então, quando a Juliana nasceu, o que aconteceu mesmo foi isso. Ele escreveu qualquer coisa lá que o pessoal não gostou e eles telefonavam sempre para dizer, ameaçar a gente, falar, às vezes era palavrão, assim, 2 da manhã, entendeu? Faziam essa guerrinha, assim. E aí chegaram, o Ivan atendeu o telefone 2 vezes e chegaram para ele e disseram assim, olha, eu sei onde a sua filha brinca, que a Juliana brincava, ela tinha 1 ano e meio quando isso, a primeira vez que isso aconteceu. No calçadão ali tinha a gente morava na Avenida Atlântica, atravessava a rua, tinha o calçadão, então ela ia lá com uma senhora que estava trabalhando lá com ela, uma babysitter, ficava com ela ficava brincando na areinha, com a areinha, e eles viram, sei lá, e aí disseram, faziam terror, né? Aí começaram a fazer, e quando ele falou assim, olha, eu vou embora, se você vai, eu vou então com a Juliana para a Inglaterra. E eu fiquei, ele viu que não ia dar mesmo, que ele estava preocupado e tudo, então a gente resolveu vir. E ele aí ficou de correspondente de vários jornais que deram, a Folha de São Paulo, o Pasquim mesmo que continuou, né? Ele era correspondente. E eu fui contratada pela embaixada, mas aí eu como contrato mesmo, e fui trabalhar no setor comercial e depois vim para cá, para a administração. Me chamaram para o setor comercial, era em outro lugar, aí me chamaram para vir para cá. Aí eu vim para a administração e aí não saí mais. Estou aqui ainda, esperando minha aposentadoria, que não vem, porque tem uma disputa aí dos funcionários com a administração da embaixada. Ana, como foi esse processo agora de volta para cá e de se adaptar à vida em Londres quando você voltou com a sua família? Foi bem diferente, porque você tendo uma filha, tendo que trabalhar, não é a mesma coisa, né? Mas me adaptei bem, achei, por exemplo, só de ter segurança, a segurança que você não vai ser assaltada. Isso também era uma coisa horrível que tinha sempre, linchavam os pivetes, aquelas coisas que tinha em Copacabana, uma coisa horrível. E no dia, assim, por exemplo, deixa eu dizer, o dia que eu voltei, que eu cheguei, o apartamento Ivan tinha no Leme, assim, eu vi a execução de manhã, da madrugada, logo no dia que eu cheguei, na noite que eu cheguei, eu vi uma gritaria na rua, o que é isso? Eu cheguei lá, o homem da carrocinha, eu acho que vendia drogas também, não sei, veio um carro, passou e deu um tiro nele. E ele começou a gritar antes de morrer, ele atravessou a rua e caiu no chão, assim. E eu já queria voltar para cá nesse dia, no dia seguinte, no primeiro dia que eu cheguei, eu já queria voltar. E isso tinha muita isso em Copacabana, e pegava os pivetes, e quando pegavam, batiam os meninos, coisas assim. Eu detesto, que aqui pelo menos a gente não vê, né? Eu não vejo nada. A gente sabe, mas não vê. Lá é muito, eu acho que,
eu não sei, eu acho que eu me adaptei por isso, porque eu acho que eu achei o lugar que era mais, eu vim de um lugar mais desagradável. Talvez se eu viesse hoje, eu não ia me adaptar tão bem, não é? Porque o Brasil está diferente, apesar de eu não sei como é que vai ser no futuro, não tenho muita esperança, mas acho que naquela época aí foi assim um alívio chegar aqui. Então eu me adaptei muito bem, não tive problema nenhum. E por que você decidiu ficar aqui? Bom, porque é tal coisa. Você tem uma filha, aí minha filha tinha os amigos dela, eu tinha um emprego, numa idade, a gente estava numa idade, tanto faz, poderia, como eles continuam, ele trabalhou continuou, voltou para a BBC, e a BBC ficou até o dia que ele morreu trabalhando na BBC. Ele fazia em casa algumas coisas quando ele podia, mas enfim, então não precisava mais trabalhar lá. Mas a gente tinha uma vida assim, aí voltar para o Brasil para fazer uma coisa zero, era uma criança que não ia se adaptar, ela já estava bem inglesa, falando inglês preferencialmente. A gente fala português com ela, falava português com ela, mas ela tinha aquela coisa de criança, pirraça de criança, respondia em inglês e tal. Então, e no final, para ela fazer as coisas mais rápido, eu falava em inglês mesmo. Então, no final, não sei, não me deu mais vontade de ir, realmente. Não me adaptei. Acho que sou uma das poucas pessoas, não é? Porque geralmente todos os brasileiros querem voltar, embora não voltem. Porque eu conheço gente também que está aqui há muito tempo, como eu. E você sente saudade de alguma coisa do Brasil? Ah, sim. Ah, sim. Comida, para começar, adoro. Jabuticaba. Adoro Petrópolis, além de Petrópolis, montanha, eu adoro. Adoro a praia boa, gosto do mar. Eu tenho a gente tem um apartamentozinho em Portugal, em Cascais, que dá, mas não é a mesma coisa, porque o mar é gelado, né? Mas dá para enganar um pouco. Isso sim. Eu tenho sim, tem momentos que eu tenho saudades. Eu adoro música, por exemplo, a música brasileira, máximo. Então, essas coisas todas eu tenho saudades. Mas a gente trouxe também, porque o Ivan adorava, tinha muitos adorava música brasileira, ele tem uma coleção fantástica de vinil, que eu estou tendo que vender porque eu tive que mudar de apartamento. Eu não tenho espaço para guardar todos esses livros, estou vendendo aos poucos, que valem uma fortuna, mas não dá para vender muito música brasileira, porque não tem muito mercado aqui. Nós temos música de jazz também, mas vendo para os brasileiros que estou vendendo assim, pouquinhos aos pouquinhos. Qual que é seu contato com a comunidade brasileira aqui? Bom, eu tenho muito contato com a comunidade brasileira e, inclusive, quando eu me aposentar, eu pretendo fazer alguma coisa voluntária, trabalhar numa dessas organizações voluntárias. Aqui, minhas colegas todas da embaixada me estão muito bem, e fora disso, sei lá, eu gosto de me envolver nessas coisas de bater papo com o pessoal e ajudar. Eu já fazia isso na administração, porque nem sempre o consulado está atento às coisas que se passam. E a gente tenta ajudar, né? Tem pessoas que têm, essas mulheres que são casadas
com ingleses que não se acertaram e não tem ninguém para conversar, essas coisas todas. Acho que tem umas organizações que convidam essas pessoas para tomar café. A gente deve convidar para tomar café e bater papo e ouvir a pessoa, essas coisas. Eu acho isso interessante fazer. E também trabalho em penitenciária. Em Portugal tem muito isso. Tem muitas brasileiras presas com crianças pequenas e as crianças ficam com a mãe até 2 anos. Mas são crianças que nunca saíram das 4 paredes da prisão. Então, tem um grupo de brasileiros lá que fazem aniversário das crianças e, conforme a diretora do presídio, umas deixam, outras não deixam, levam até as crianças, de vez em quando, num parque. Imagina uma criança de 2 anos que nunca está presa, nunca viu o verde do parque, não sabe. Então, isso me ocorreu também, que eu acho que depois de 2 anos eles entregam para se a pessoa tem uma pena maior, eles entregam a criança para os parentes no Brasil, se quiserem, se não, para alguém adota, não sei. Mas até 2 anos é muito importante que a criança veja um verde, saia daquele ambiente, deve ser uma coisa horrorosa ficar ali. Isso daí, eu acho que aqui a gente podia fazer isso também, e essa é a minha ideia, fazer uma coisa assim. Quando eu me aposentar, sei me aposentar, se conseguir. Porque tem processo para me aposentar aqui. Nós estamos com processo para ser aposentadas. Você ainda tem algum contato com o pessoal da época do Pasquim no Brasil? Tenho. Muitos morreram. Milô morreu, Enfio morreu. Mas tenho algum contato. Mas por e-mail, assim, porque eu já tenho uns 2 ou 3 anos que eu não vou ao Brasil. O Mário Sérgio Conte, a gente se dá bem. Todos eles. Eu troco e-mail, mas eu também não vou lá. Vou agora, mas nem vou ter tempo de ver ninguém. E qual que é a sua relação com a sua família que ficou lá? Bom, a minha irmã, a minha relação com ela é muito boa. Mas ela vinha, agora não vai poder vir. Entre eu ir para lá, ela preferia que eu ajudasse ela a pagar a passagem para vir. Então, é o que eu fazia. E a gente viajava para outros lugares, né? A minha mãe já morreu, então não tem assim uma família muito grande. E as outras pessoas, de vez em quando, eu telefono, aniversário. E tenho muitos amigos que eu telefono sempre, toda semana. Mas não sou assim agarradíssima com a minha família. Ana, você tem fé em alguma coisa? Eu fui educada na Igreja Católica. E não tenho muita... Não acredito muito em... Eu acho que, quando você é educado numa religião, quando você está com medo, você até reza, porque na dúvida... Mas eu não tenho, não. Não tenho, assim... Nada? Não acredito. Não. Mas isso é uma coisa que me dá aflição. Eu não sei, eu tenho umas superstições assim. Às vezes. Isso é uma superstição. Eu sei que é, mas é uma contradição minha. Mas não sei, não. Por exemplo, eu gosto muito do Velho Testamento, mas eu leio assim como uma história, historicamente. Mas, de repente, eu leio também. Eu gosto muito de igreja também, eu gosto muito de canto. Canto gregoriano, assim, acho lindo. Mas isso também é da minha infância, porque eu
Meu colégio era semi-interno, no colégio, então eu entrava de manhã, saía de noite, tinha missa todo dia, no fim da tarde tinha cantos, então eu acho lindo a música, mas eu não acredito muito. Não sei, sou mais agnóstica que não acreditar de tudo, não sei. Mas é bom assim acreditar, não é que eu não ache isso, mas não sou assim. Fala pra gente um sonho pro futuro, um sonho pessoal que você tenha. Olha, eu estou numa fase da vida que eu acho que o sonho e o futuro para mim é muito curto. Eu acho, estou preparada para ir. Eu até agora eu fiz eu tinha um problema porque quando eu tenho problema com as coisas que o Ivan tinha, que passou para mim, porque aqui eu não sou casada com ele, nunca quis mais casar. E aqui não existe, como no Brasil, concubina, sei lá como eles chamam, relacionamento de mais de 3 anos, sei lá, que você. Então eu tenho que pagar como se fosse uma pessoa desconhecida, eu pago um imposto violento, que eu também estou numa disputa, assim, quer dizer, eu vendi um apartamento, que a gente tinha um apartamento, era nosso, que ele vendeu dele no Brasil e a gente comprou aqui. E por isso que eu tive que mudar para um lugar mais barato. Mas eu não sei nem se mais o que eu estava falando, o que é. Sonho pro futuro. Então, eu não tenho sono. O que eu quero dizer? Aí eu fiz para minha filha um testamento. E aí, no testamento, eu coloquei assim, não quero ser ressuscitada, não quero nada dessas coisas, porque conheço gente que fica aí, eu quero sofrer. Então, eu já estou mais pensando na morte do que tá bom, sabe, contanto que eu vá rápido, assim. Então, tudo bem, não tenho, assim, muita coisa no futuro muito longo, não. Nem quero ficar muito a velha gaga também, acho uma coisa triste. E aí, nisso tudo, eu deixei como para doar um órgão meu, queria doar. Aí eu fiquei pensando, aí mandaram, o National Health mandou um papel para me dizer quais são os órgãos que eu quero doar. Aí comecei a pensar, meu olho eu não enxergo bem, meu fígado não trabalha bem, eu não sei, eu resolvi que não tem nada para dar para ele. Então acho que vou deixar o coração. Mas eu estou assim eu também estou, obviamente estou deprimida com a morte do Ivan, ainda não e da minha irmã que tá, então vai ver que é isso, que eu penso na morte, estou pensando. Mas não tem planos assim muito longos. Muito obrigada, Ana. Ana, eu vou pedir para você falar o seu nome, a sua profissão e como você se vê. Tá. Então, meu nome é Ana Elizabeth Fiuza. A minha profissão, eu não sei muito bem, eu sou advogada, ao mesmo tempo não faço advocacia, sou assistente no setor cultural da embaixada, que é muito interessante, quando se tem verba para fazer as coisas, a maior parte do tempo eu já não tenho, então não é muito interessante. Mas eu já trabalhei em vários outros setores e eu acho que o cultural seria o mais de acordo com o que eu gosto de fazer, né? E que só comecei a fazer nos últimos 5 anos, infelizmente. Porque antes eu fazia administração, que é um pouco cacete de fazer. Acho meio desinteressante. Mas a embaixada não é mal para quem, se você está num país que você gosta de ficar. E eu não me sinto mal aqui, não tem problemas nenhum.
Como você se vê? Como eu me vejo? Eu me vejo como uma pessoa que acho que eu tive uma vida boa comparada com a das outras pessoas, porque eu acabei sempre fazendo o que eu queria. E sei, acho que sou uma pessoa razoável, não tenho ambições muito grandes. Não sou. Sei que sou normal, acho, não sei. Ótimo, obrigada. Próxima pergunta é: quanto tempo você está aqui e como foi se adaptar a Londres? Isso dentro de 1 minuto, tá? Sim. Mais. Com o tempo tá aqui, eu acho que eu estou aqui mais de 3/4 da minha vida, né? Porque eu vim para cá bem jovem, voltei para o Brasil, voltei para cá e estou aqui. E acho que vou ficar aqui, porque não penso em voltar para o Brasil. Pode ser que tenha aqui, mas não penso. A minha filha está aqui, estabelecida aqui, o marido, tudo, então acho que vou ficar. Não sei mais o que dizer. Como foi se adaptar a Londres? Olha, eu praticamente não tive que me adaptar muito, porque eu já pensava muito, eu já conhecia bastante história e literatura, através da literatura, então eu acho um país super civilizado, com coisas erradíssimas, mas quem é perfeito, não existe país perfeito no mundo, todos. Então acho que pelo menos dá para a gente tentar mudar algumas coisas que eu não gosto. Perfeito. Próxima. A próxima é sobre Londres. A pergunta é: o que você mais gosta sobre Londres? Eu gosto da mistura internacionalidade de Londres, da mistura de culturas. Eu acho que isso dá abertura mental para as pessoas, mesmo que tenha gente que é contra, que fica, mas também tem o direito de ser, eu acho que cada um tem um direito, mas na verdade, no final, se você pensar, há uma certa harmonia nessas diferenças todas de comunidade, de gente com religiões diferentes, com hábitos diferentes. E isso é uma coisa que me deixa, eu gosto de morar assim num lugar aberto, que você tem escolha. Eu não gosto de morar em lugar que é tudo certinho, que você tem que ser uma coisa, senão você é colocada de lado. Infelizmente, isso acontece na maior parte do mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto, da internacionalidade. E também da relativa segurança que tem. Porque se pode sair à noite, não depende de ter carro. Eu não tenho medo nenhum de nada. Então, acho isso, para mim, isso é ótimo. Perfeito. Próxima é sobre o amor. Ana, o que é mais importante para você e por quê? O amor. Para mim é mais importante a pessoa entender o que eu estou falando. Então, eu acho que para você entender que você tem que ter sensibilidade. Então, para mim, o mais importante no amor é sensibilidade e dar liberdade ao outro para ter também as suas... O que o outro queira ou pense ou queira levar a vida. Isso para mim é amor. Eu não gosto de gente escrava. Que um sempre obedece o outro, ou que exige, finge, eu não gosto disso. Eu acho que tem que ser... Cada um tem uma maneira de ser, né? Então, eu acho isso... Legal. Estamos quase lá. A próxima pergunta é sobre superar alguma dificuldade. Então, a pergunta é: qual foi o momento mais difícil que você passou
aqui em Londres e como você o superou? Olha, em Londres, como cidade, eu nunca tive dificuldade. Aqui na embaixada a gente tem certos harassments devido a hierarquias, que é uma coisa. E o sistema diplomático brasileiro é muito pouco aberto. É como se fosse um exército. Eu jamais iria para o exército. E, no entanto, mas até nisso eu acho que a gente aprende a driblar. Ou eu não estaria aqui dando essa entrevista. Vamos para a próxima. Me conta alguma coisa única, diferente que aconteceu com você em Londres, que só teria acontecido aqui, uma aventura bem positiva. Uma aventura bem... Olha, tem muita coisa que eu fico muito admirada. Por exemplo, agora, mais recentemente, eu não sei contar eu vou falar assim da maneira. Por exemplo, eu sempre eu morava num lugar que é caríssimo e muito bom, em South Kensington, Bolton Gardens. E agora estou morando em Chiswick, que tem uma comunidade. Então, a minha casa, por exemplo, tem 2 council tenants que moram embaixo e eu moro em cima. O que eu gosto é as pessoas nessas comunidades pequenas. Eu não sei se todo lugar é assim, mas na minha rua eu fiquei muito admirada assim com a solidariedade. A pessoa, por exemplo, meu vizinho de baixo passou mal, aí quando eu saí no dia seguinte, a minha vizinha que eu não conhecia, que eu tinha acabado de me mudar, não tinha nem uma semana, me perguntou: "Are you okay? Are you alright? Because I saw the ambulance yesterday here. If you need something." Eu falei: "No, it's not me. I don't know who he is." E era o meu vizinho de baixo. Aí eu também, por minha vez, fui lá, bati, perguntei se ele queria alguma coisa. Então, isso que eu acho muito legal. Eu não sei, eu nunca tive isso no Rio, por exemplo, nunca tive. Isso para ver que é porque eu morava nos lugares errados. Última pergunta. O que é a vida? Eu não sei o que é a vida. Não sei responder isso. O que é a vida? Posso demorar para responder? Quanto tempo quiser. Ora, a vida, eu acho assim, você aproveitar. Eu acho que o que eu posso explicar? Eu acho que para viver bem a gente tem que aproveitar o que a vida tem de bom e tentar passar por cima do que a vida tem de mal. Eu acho que você tem que saber lidar com a vida também para poder... Eu não sei explicar melhor do que isso, então não. Mas assim, a sua visão pessoal, se você fosse dar um conselho de repente para o seu neto, não sei, ou para uma criança, o que você diria sobre a vida? Eu diria para a gente não ter raiva de ninguém, porque eu acho péssimo, para tentar compreender a pessoa, porque quando você compreende o próximo, a gente não tem raiva, nem tem... Viver bem com todo mundo, o máximo que puder, porque nós somos, no fim, todo mundo é igual, e a vida é mais ou menos a mesma coisa que a gente espera a mesma coisa, nós todos vamos ficar doentes, todos vamos morrer. Então, eu acho ridículo perder tempo com desavenças e coisas assim. Então, acho que viver em paz é a melhor coisa do mundo. Tentar atender a outra pessoa. Que aí, no final, você se entende melhor. Eu queria que você descrevesse para mim, por favor, o que é esse objeto e o que ele significa para você.
O que é? É uma figa. O que significa para mim? Não sei, é uma superstição que eu tenho que ter sempre uma figa. Tira o mal olhado, tira a maldade dos outros. Para mim, eu sei que é meio absurdo, deve ser uma coisa de criança que eu tenho. Então eu tô sempre com a figa. Quando eu não uso minha corrente, eu boto num alfinete aqui dentro. E eu tenho várias que eu compro na feira. Lá em Ipanema tem uma feira que tem vários, assim, porque sempre tem que ter. Eu tenho guardado na minha caixa um monte, porque às vezes perde, eles são frágeis. Então eu tenho sempre. Essa é a minha superstição, minha religião.